Mas olha só que interessante. Estamos gravando! Seja bem-vindos, pessoas maravilhosas que estão aí ouvindo. Olha só que interessante. Tem alguma coisa na minha garganta, talvez seja emoção, talvez seja um pedaço do sushi que eu tava comendo agora. E eu tô aqui porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não ando com gente burra. Vocês que me seguem, vocês são inteligentíssimos. Entende? Tudo isso é pra introduzir em vocês meu amigo maravilhoso, Thales Gaian! Uma salva de palmas! Bate palma pra você, Thales! Aê! Muito bem, Thales está um pouco modesto. Aparentemente ele não quer bater palmas pra ele mesmo. E aí, Thales, tudo bem? Tudo jóia, meu bem. E aí, o que você manda? Boa noite aí pro povo. Boa noite pra todo mundo aí. Estamos nessa, né, Dani? Agora, essa polêmica aí... Polêmica nada, né? Nessa última babação de ovo adora. Brasileira, eu vejo engraçado como que isso vira polêmica aos olhos de setores da mídia, assim, né? Essa história do Philip, tipo, famoso pelas gafes. Eu vi isso na Folha de São Paulo. Mas deixa eu só te introduzir nas pessoas. Deixa eu introduzir o Thales em vocês. Por favor, e aí a gente já vai pro tópico, porque o Thales tá dando um spoiler aqui, maravilhoso. Gente, o Thales se formou comigo na faculdade, foi meu amigo de faculdade lá na UFOP, né? Fizemos história, foi meu amigo de república, moramos também, partilhamos a mesma república. Ou seja, basicamente, nós já vimos um ao outro muito bêbado, vomitando na privada, né? Segurando os respectivos cabelos uns dos outros. E aí o Thales foi um pouquinho mais longe do que eu, porque... Conta um pouquinho do que você fez, Thales, conta pra gente. Bem, eu fui colega de formação da Dani, né? Estudamos História lá na Federal de Ouro Preto. Eu me formei bacharel. Não sei se você foi licenciada ou bacharel, Dani? Licenciada, né, Fê? Licenciada, né? E eu também estudei lá em Minas também, lá em Ouro Preto, na Fundação de Arte de Ouro Preto. Eu me formei técnico em conservação e restauro. É uma parte importante da minha atuação. Eu trabalhei em vários lugares, vários contextos com isso também, com essa parte, né? E por causa dessa formação dupla aí, eu tô sempre nessa praia do patrimônio cultural. Eu trabalhei em museus, em projetos ligados a museu, e por aí vai. No momento eu tô estudando museologia na USP, né? Tô fazendo um mestrado, começando agora, sou recém-ingresso. Não dá um formigamento de orgulho na bunda quando você ouve isso? Ah, que lindo! Essa praia, e particularmente gosto muito de história da arte, né? Um dos assuntos que eu tenho grande interesse, por exemplo, que permeia tudo isso, enfim. Arrasou. Gente, esse é o Thales, né? E assim, para além de toda a formação maravilhosa acadêmica que ele tem, um senso de humor maravilhoso, e hoje nós vamos trazer o quê? Polêmica! Babado, boato, confusão, dedo no cu e gritaria. E a cocô escorrendo na parede. Gente, como o Thales estava adiantando no começo, essa semana morreu o Príncipe Philip. Se você estava preso numa ilha ou não tem acesso ao Twitter, o que basicamente configura a mesma coisa, Príncipe Philip é aquele cara mal do The Crown, sabe? O vilão? É ele mesmo. Né? É o marido da rainha Elizabeth II, é o pai do príncipe Charles, né? Ou seja, ele é quase o pai do bebê de Rosemary. E né, é muito conhecido como um grande fanfarrão, que é o nome que as pessoas dão quando não querem chamar explicitamente alguém de racista, né? Vamos falar sobre isso, Thales. Que biscoitagem, não? Que biscoitagem. É impressionante, né, cara? Eu não sei se é um fenômeno assim que é relevante fora do Brasil, deve ser também, sobretudo realeza britânica, a galera adora pagar um sapo, pagar um pau assim, né? Sim. Mas eu sempre fico impressionado, porque nem o The Crown tem essa reverência por essa galera, né? Não, pelo contrário, a série é super crítica, uma série que assiste... tem uma abordagem bacana e tal, e lá eu vi descobrir algumas coisas que eu não conhecia sobre, né? Sim. O fato das irmãs dele terem casados com gente do alto escalão da aristocracia alemã e figuras importantes do partido nazista, por exemplo, né? Essas conexões eu desconheci. Inclusive aquela conexão também é o tio da Elizabeth, né? Que tinha
uma Sim, afinidade aquele que renunciou ao grande, né? trono, né? Ele era bem simpático, assim, ao nazismo, né? Exato, exato. Mas é um trabalho. Esses caras têm um trabalho muito consistente de marketing, né? Até a série mostra isso um pouco, né? Uhum. Talvez a partir mesmo do surgimento da Elizabeth e tal, mas não tem como você varrer para debaixo do tapete séculos de colonialismo e outras tantas coisas, né? Não é uma coisa que se faz assim da noite pro dia, né? Não, não, não. É porque Então, sempre tem a gente, nós, historiadores chatérrimos, que pessoas isso chatas que nós sempre tem. somos, né? Eu Exatamente, sempre tem um raio problematizador ali, né? Tem, o mimimi dos historiadores. Você sabe que no dia que ele morreu, eu fiz um vídeo pro TikTok e eu, assim, gente, eu nem esperava que fosse dar tanta repercussão. E pela primeira vez eu me senti muito importante, porque você percebe que você tá fazendo sucesso quando você tem hater, né? E aí, meu filho, Sim. nossa, mas foi assim, e aí uma treta enorme, e aí eu só dando risada, porque você via muita gente com uma simpatia. E eram as mesmas Sim. pessoas que há 2 meses atrás, sei lá, 6 meses atrás, quando saiu a temporada de The Crown, estavam xingando esse mesmo cara. Porque a Sim, série, ela. é uma Aqui, coisa. ó, spoiler da série, para quem ainda não viu a quarta temporada, pula um pouquinho pra frente. Sim, Então, eles eu vi. deixam meio explícito que o cara meio que, né, deu uma ameaçada da Diana ali de morte, né? E aí você via a bomba explodindo para todo lado, todo mundo xingando a família real. E aí agora, todos, incrivelmente, surgiram pessoas com muito bom coração. E a gente, assim, falando assim, você está acusando essa pessoa de ser racista, quando você aponta os erros dele, você está sendo tão preconceituosa quanto ele. Você está sendo igual a ele. Nossa, Aí eu putz, olhei é o assim, racismo reverso contra a família, contra a real. realeza britânica. Né? Só falta É. isso, né? Não, você aponta o que a pessoa fez e está sendo assim, eu falei, nossa, eu não sabia que acusar uma pessoa de nazismo me fazia É. nazista. Imagino que os monarquistas passam mal, né? Passam, Com as suas postagens. passam. A É galera muito vai ao engraçado. desespero. O que eu não entendo, assim, e eu acho que é uma viagem da parte dos monarquistas, eles acham que todos eles serão barões? Pois é, cara, eu tava pensando nisso há poucos dias atrás. Essa galera acha que eles vão receber título de nobreza real mesmo, assim? Mas eu sei que a aristocracia que teve no Brasil não era hereditária, né? Não tinha essa Não. característica, certo? É isso mesmo, né? É isso. E aí a galera, o cara é sobrinho neto. Sei lá, às vezes é uma coisa até mais esdrúxula do que isso. Sei lá, o cara era meu tio, tataravô, não sei das quantas, era um baronete lá, não sei de onde, que produzia não sei quantos alqueires de mandioca, tantos de café. É o E Barão da aí o cara Mandioca, né? acha que assim, ele vai frequentar, ele vai ter um título assim que tá esperando ali um diploma, vai ganhar um título e vai frequentar a corte, sei lá o que que esse cara imagina Vai, assim. porque, cara, eu preciso achar isso, porque é um grupo de monarquistas. E Hum, aí eles deram títulos de nobreza para eles mesmos, assim. E aí é muito nossa, doido que as fotos deles, assim, tipo, a ego trip do cara, caralho, assim, gente, eles têm umas fotos deles, barão de não sei das quantas, não sei das quantas, tipo, viscondessa de não sei das quantas. E uma galera, tipo, numa lavanderia, tipo, de uma casa geminada, assim, sabe? Eu fico pensando se eles nossa, acham. cara, Eu sempre questiono, porque toda sexta-feira na minha live aparece um monarquista lá desavisado. E eu sigo, né, os monarquistas. Eu sigo porque uhum, eles têm um arquivo muito, por incrível que pareça, eles têm um arquivo fotográfico, principalmente, muito bom, sim, né? imagino. Então eles divulgam, tem muita foto, muito material. Então eu sigo todo mundo. E aí tudo bem, quer me seguir, segue. Né, uma Bem, mais. mas olha, são uma fonte riquíssima de humor involuntário, assim, isso Eles realmente são, eles eu são. sou muito grato Não, e aí, por esses lembrei. Aí eu perguntei, eu sempre pergunto para eles, eu falo, vocês estão achando que, tipo, vocês voltar à monarquia amanhã, o tal do Dom Bertrand lá, que é o porta-voz, né? Mas nem é ele diretamente que é o sucessor do trono, né? Trono, diga-se de passagem, feito de bolas de feno, porque não existe trono no Brasil. O único trono que existe está no banheiro da minha casa da Deca, né? Esse cara,
O Dom Bertrand, você sabe que quando teve o casamento do William e da Meghan e do Harry, ele ficou puto de não ter sido convidado, né? Nossa, olha isso, cara, não sabia dessa história. Ele Tá ficou... vendo? É uma fonte eterna de humor, assim, porque até o cara que é, entre muitas aspas, assim, né, da realeza brasileira, tipo assim, já é uma nulidade até dentro desse contexto europeu, assim, Sim, de vários nada. famílias reais e etc. Vários nadas, exatamente. Ele tá quase no mesmo plano do que o cara lá na lavanderia que se atribuiu um título lá de barão, assim. Não tem, na prática não tem tanta diferença, né? Não Só tem, que tem porque, mais tipo... grana, Sim. tem um certo frisson, né, em torno da pessoa e tal, mas no fim das contas é uma grande picaretagem. Me lembra uma história recente também, Dani? Aquele supremacista branco, canalha, que foi até demitido agora, o tal do Felipe Martins, você Sim, que lembra do fez o caso? O cara que fez símbolozinho o lá. gesto na sessão do Senado? Isso. Ah. Esse cara, a história desse cara, tem uma matéria muito interessante sobre. Ele é dessa turminha, assim, meio monarquista, templário, sabe? Esse nível, esse grau de Gente, delírio. E templário, assim, bicho. Mano, é de sério. Eu maneira quero que fazer não uma live com um supre farmacêutico pra gente ver o que a gente pode receitar pra essa galera. Porque, pelo amor de Deus, templário, bicho. Sim. Eu acho Depois, que tem que botar depois o na caixa historiador que é d'água. maconheiro, né? Pois é, depois a gente é que não tá conectado com a realidade. Né? Pois é. Mas esse cara, velho, ele tem um tio que é um cara. Ele tem trânsito, né, no Planalto e tal. E esse tio dele acabou adentrando também. Esse tio dele tem umas histórias, assim, é tipo um livro que é acho que é do Lima Barreto, O Homem que Falava Javanês, que é uma história toda de golpes, assim, de trambicagem. Nossa, uma coisa impressionante. Aí, dentre várias coisas, primeiro que esse cara, ele se auto-atribuiu um título, uma coisa que prova, entre aspas, que ele é judeu. Tipo, ele criou uma comissão de rabinos falsa, que ele mesmo criou, que ia julgar a ascendência judaica dele mesmo. Então ele é tipo um judeu uma coisa inacreditável. Outra coisa que ele fez também, que é uma coisa que eu descobri lendo sobre esse caso, Meu que isso Deus. rola na Inglaterra, na Escócia e tal. O que a galera faz? Você compra um pedacinho de terra num lugar lá na Escócia, tipo um pedaço de terra mesmo. Tipo, você imagina um metro Um quadrado de toção, assim, chão. de terra. Tá, Um ok. pedaço de terra, ou uma rocha, assim. Você compra aquilo e aí você vira o Lorde de fulano de tal, que é o topônimo daquele lugar, né? Tipo, aquele lugar onde você comprou esse pedaço de grama. Aí esse cara meio que aí esse cara se identifica como o barão do raio que o parta, que é um lugar lá que ele comprou uma toceira de grama, entendeu? E por aí vai, tem várias outras histórias. É uma história impressionante. É tio desse cara supremacista branco que tem essa história no Senado, que aconteceu recentemente, que é o Felipe Martins. Impressionante. Dessa turminha, monarquia, templários, Gente, tá vendo? Illuminati, reptilianos, enfim, terra plana, é esse cosmos aí. Não, e aí eu Ai, falei, sabe gente. quem vai ser nobre se a gente tivesse monarquia hoje em dia? João Dória. Luciano Se Huck. pá, né? Isso, eu acho Saca? também, É esses essa caras. galera que ia ser, sabe? A Angélica ia ser, tipo, viscondessa de Bambuluá. Sim, ia ter vários títulos de, tipo assim, Visconde de Higienópolis, né? Sim. Ia ter vários desses títulos, assim, Barão de Alphaville, sei lá, nome de Nossa, condomínio, né? Não ia mano. ser mais nome de lugares, assim. Eu ia Eu ser a acho baronesa de também. Itapema. Mas a galera tem um tesão com o poder, assim, que eles não têm e não vão ter, Não. né? É igual os caras que elogiam, fica lá defendendo o Elon Musk, né? Jeff Bezos na internet, tipo assim. O cara, ele defende um bilionário, tipo assim, ele faz a Defende um bilionário. Eu não... assim, O sai da conceito minha que... boca, eu fico achando absurdo, assim, sabe? Mas é isso. E é igual você pagar pau pra barão do café, do passado, do presente. Não, e aí Galera... é muito doido, porque entra naquilo que a gente tava falando da galera defendendo, porque assim, eu tive comentários do tipo, imagina se a rainha escuta uma coisa dessas. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, essa galera
tem mais autoestima em relação à minha pessoa do que eu mesma, porque eu falo para meia dúzia de gato Sim. pingado ouvir. Eles estão achando que eu vou chegar na rainha da Inglaterra. Você vê que Vai chegar um cara lá, um cortesão assim, né? Com um tablet, um Vestido de smartphone libreta, aquela peruquinha. numa almofadinha de veludo e mostrando assim, aqui, Vossa Majestade, o que a Daniele tá falando aqui no TikTok sobre a senhora. Não, e aí ele vai Ô, gente. traduzindo, e aí ele especifica assim, ó. Isso. Her Majesty, this is a type of Portuguese spoken in the countryside of São Paulo, Brazil. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Tipo, especificando desse Nossa. jeito, ela, oh, really? Very interesting. Eu fico pensando sobre a realeza, especificamente, eles são a face, né? Eles são a personificação de uma instituição mesmo. Eles são o máximo limite disso, né? Mais do que um cara, tipo assim, um presidente de um país, o chefe do executivo, que também é isso, de certa maneira, né? Representa uma instituição. É o líder. Mas a família real é mais ainda, extrapola isso, acho que no limite máximo, né? Então, quer dizer, o crivo da voz das pessoas, ele é inevitável, é uma instituição de Estado que está ali personificada de fato naquela pessoa, né? Com todo esse campo a persona do Estado. Porque esses caras assim, não, porque nós temos que ter. Eu falei, gente, mas qual é a função de ter um poder moderador no Brasil? Vocês já imaginaram poder moderador na mão do Bolsonaro? Porque assim, Nossa, os caras falando que precisa. Porque assim, qual é a justificativa desses caras, né? Dos monarquistas? Que você continuaria com o legislativo e o executivo, mas você teria um poder acima, né? Que é o poder moderador, criado por Dom Pedro I em 1824 na Constituição, que ele promulgou naquela época, né? Que naquela época já era uma Constituição considerada ultrapassada, que não agradou a classe política brasileira, ficou todo mundo puto, que merda é essa? Você prometeu uma Constituição, aí você coloca uma Constituição, aí você faz as leis todas maravilhosas, aí você só coloca aquela notinha de rodapé. Então, esse poder moderador aqui, se eu não gostar, eu posso fechar o playground e ir embora com a bola, né? É tipo assim, tá tudo legal, democrático e beleza, mas se qualquer coisa não me agradar, aí fudeu tudo, eu desmancho o parlamento e acabou. Exato. E aí eu falei isso deles, não, mas é que o rei no Brasil seria um representante do nosso país. Falei, cara, você quer um representante pro país? Tem a Miss Brasil. Ela representa o Brasil. Porque ela fala, Poxa, olha pra você coisas, ver, hein? o rei, um rei no Brasil, o imperador e a Miss Brasil, veja bem. Vão representar o Brasil em eventos internacionais, vão fazer caridade em eventos internacionais, né? E a Miss ainda é mais bonita, porque os Braganças são feios pra caralho. Sim. Não, e eles cruzaram muito entre si, né? Então os caras têm demais. Sim, total. Tem um problema seríssimo aí de consanguinidade, endogamia, né? Endogamia, É verdade. inbreeding. É primo com primo, com primo, com primo, com sobrinho, com tio e por aí vai, né? E aí nascem umas crianças horrorosas, bicho. Eu nunca vi um. Mano, o mais bonitinho, é muito doido isso. Tipo, o mais bonitinho da Casa de Bragança era Dom Pedro I. As pessoas falavam que ele era a única pessoa bonita da família inteira. Vocês já imaginaram isso? Você tem uma família que não é pequena, entende? Porque família real, geralmente a galera tem uma penca de filhos, a gente tá falando do século XIX. Ele é a única pessoa bonita. De uma família, um contexto em que todo mundo tinha 12 filhos, sei lá, 10 filhos, né? Em geral tinha filho pra caralho, né? Todos os irmãos, não sei quantos trocentos mil primos, sei lá, que esse povo devia ter, né? Pois é. Não, isso é uma coisa interessante, sabe? Essa contradição, eu acho ela divertida, que é a ideia de pureza racial e pureza de sangue, e que ela funciona justamente no sentido que é muito oposto, paradoxal a isso, né? Que é justamente de você estar cruzando, empobrecendo a variabilidade genética aí dessa família, dessa linhagem. Então as pessoas vão tendo problemas de doenças de ordem genética e coisas do tipo, né? Então
Essa é uma das contradições que, para mim, ilustra muito bem o tanto que isso é absurdo e ultrapassado e esdrúxulo, né? Sim, Essa imagina. coisa toda de monarquia de maneira geral, né? Mas essa contradição, particularmente, eu acho que ela é bastante interessante, assim. E até o porque, caso na verdade, recente, né, da Meghan Markle também, falando do Philip, do racismo dele, mas também esse caso da Meghan Markle, que é uma coisa que ilustra muito bem o tipo, a índole dessa turma, né? Acho que a instituição, ela dá uma lavada nessa mácula, vamos dizer assim, né? Por conta dessa associação, por ser uma família real. Eu não sei qual que é a lógica bem disso, mas é meio que isenta a pessoa. E até pessoa que não tem relação com isso, né, Dani? Vamos pensar que a Margaret Thatcher, Winston Churchill, a Margaret Thatcher era uma apoiadora ostensiva do apartheid na África do Sul, né? Isso na década de 80. Foi uma pessoa do governo, né? Não é nem uma pessoa que tem vínculo com a realeza e tal. Isso é muito recente, historicamente. E assim, é muito doido, porque quando você explica para as pessoas e fala, olha, esses gafos, essas coisas são todas recentes. Mas ele tinha 99 anos, ele não ia mudar a cabeça dele. O que as pessoas precisam entender é que se a gente começar a pensar assim, você nunca ia ter, por exemplo, libertação dos escravos. Porque os senhores de engenho cresceram no esquema escravocrata. Então, como é que nós vamos tirar os escravos deles? Eles não sabem fazer outra coisa? Então, assim, é muito complicado. Porque minha avó fala a mesma coisa. Aí eu tenho que te dar uma notícia, meu amor. Sua avó é nazista. Sua avó é racista. Fala assim, é uma coisa do seu tempo, né? Mas a pessoa que é oprimida, ela também é uma pessoa do seu tempo, né? Todo mundo é do seu próprio tempo, obviamente, né? A pessoa que era escravizada lá no século XIX, ela era uma pessoa do seu tempo também. E ela não é... Ela é menos digna porque ela tá nessa situação. E aí a gente tem que relevar, né? Tem que relevar. Fazer não, porque um ele tinha 99 anos. Sabe? Tipo, e aí ele todo nunca tipo ia... todo tipo de desculpa. Todo tipo de malabarismos. Assim. Malabarismo. Vamos dar uma lidinha nos comentários pra gente dar umas risadas, Thales? Vamos. A maioria dos comentários desse vídeo foi de gente comparando o Príncipe Felipe ao Bolsonaro. Que eu achei interessante as pessoas conseguirem fazer ligação da falta de noção de um e do outro. Né? Sinal que algum senso crítico, a chama do senso crítico ainda queima nos corações, né? Então tem gente falando assim, vai pela sombra. Vai tarde, velho colonizador. Aí a menina falou assim, ó, o cara morreu e ela falando mal dele, tomara que ele venha puxar o teu pé na madrugada. Aí eu fico pensando o seguinte, o cara morreu em Windsor, né? Na Inglaterra, o cara vai vir parar aqui na Vila Mariana, em São Paulo. De novo, aí a mesma lógica da rainha ter te escutado lá. Tipo isso. Fico imaginando lá, Elizabeth II no feed, assim, sabe, correndo o dedo no celular, assim, vendo do Instagram, do TikTok, e aí aparece a Dani Dasco. Tipo isso. Muita gente comentando que achava que ele já tinha morrido e ficou surpreso de saber que ele ainda estava vivo. Uma galera, né? Porque tem umas fotos dele já bem velhinho, assim, um jeito de banana, quando tá aquela banana bem passada, assim, com aquelas mosquinhas por cima, com mosca da banana. Nossa, um velho bem, assim, bem já caquéticozinho. Exatamente. Aí, ó, outro comentário, não esperou o Uber, foi de 99. Nossa, esse foi criativo, cara. E aí, ó, muita gente falando que tava triste pela morte do cara, aí viu o vídeo e falou, realmente, agora não tô mais, entendeu? A outra aqui, quem gosta de monarquia é guilhotina, foi encontrar papai do chão. Esse é dos meus. É muito... cara, o pessoal perguntando se era o pai do Bolsonaro, se ele era pai do Bolsonaro. Poderia ser, né? Poderia, até valores... o tipo físico parece, os valores. Não, Bolsonaro tá na família real aí, tá perdendo tempo aqui sendo presidente. Falando de guilhotina, ele escapou, né, desse expurgo, né? O pai dele, eu não sei bem o fim que levou, mas foi uma monarquia que foi derrubada, né, Dani, na Grécia, né? Foi, mas ele... Não chegou a ser morto, né, igual os Romanov, mas se ferrou, né? Ele foi criado, na verdade, jogado, né? Assim, sabe aquela criança que é jogada? Porque, tipo,
Não foi criado pelos pais. Aí outro comentário maravilhoso. O marido da rainha morreu. Agora só falta a própria rainha em xeque-mate. E o príncipe Charles, hein, cara? O príncipe Charles tá lá já velho também, né? E Meu, e esquentando cadeira. Cara, e Ele vai ter um aquele reinado monarquista? curto. Se ele virar rei de fato, ele vai ter um reinado curto. Vai ser igual o filho da rainha Vitória, igual o Eduardo VII, né? Que foi rei durante, acho que 9 anos. Não, então, o filho mais velho da rainha Vitória, né, o Eduardo VII, na verdade, que ele era, até aquela época, conhecido como Bertie, né, porque o pai dele, ele era Alberto igual o pai dele, teve um reinado super curto. Teve um reinado de Anequim super curto, foram acho que 7 ou 9, 10 anos, se eu não me engano, tipo, porque a mãe dele morreu muito idosa também, né? Sim. E o Charles está indo pelo mesmo caminho. Mas você acha que ontem a grande questão era: será que a monarquia resiste a um Reinaldo? A um Reinaldo, mano? Que Reinaldo é esse? A um Reinaldo. A um Reinaldo do Charles e da Camila, que são assim, né? Minha simpatia pra galera. A galera ama os dois. Pois é, cara. Eu fiquei pensando. Acho que eu já li isso em algum lugar, mas eu acho que pode ser que eles segurem a onda, né? Mas eu acho que vai ter um certo clamor republicanista, assim, quando a Elizabeth bater as botas. Pode ser que a instituição provavelmente talvez perdure, porque eles têm uma popularidade grande, né? Tem. Pelo menos a rainha, eu sei que eles são benquistos de maneira geral, mas vai ter algum clamor, eu acho. Meu, então, eu acho também, eu tava falando pro pessoal ontem, eu acho que a gente tem aí agora a Rainha Elizabeth indo embora, né? Que não adianta a gente também fazer a louca aqui e falar que não vai, né? Porque tudo bem, a gente pode morrer antes dela, pode cair um avião que agora, pode tropeçar e cair, coronavírus tá aí, a gente mora no Brasil. Mas assim, a gente sabe, mano, a pessoa tá com 90 e poucos anos, qual que é a expectativa de um ser humano, vai? Né? A gente sabe. É claro. Que sooner or later, né? Enfim. E aí, bicho, eu tenho pra mim que é o seguinte, com a ausência da Elizabeth, eles vão passar por uma crise de identidade muito grande, porque o Charles não tem a simpatia das pessoas. Camila menos ainda. Uhum. Por conta de todo o escândalo da Lady Di e tal. Mas eu acho que eles vão passar por essa crise de identidade absurda. Vão ter que se repaginar. Sim. Enquanto instituição. Eu acho também. Eles vão ter que se modernizar enquanto instituição. Talvez seja a hora que eles abram as pernas de volta para a Meghan e o Harry voltarem, por exemplo. A gente vai voltar. É verdade. Entendeu? Tipo assim, não, olha só, a gente realmente, nós queremos diversidade agora, nós apoiamos a diversidade. Entendeu? Sim. Então, assim... É verdade. A instituição vai ter que se colocar aí num lugar que tem mais a ver com a nossa realidade. Que é uma coisa que eu acho que vai acontecer, mas não no reinado do Charles. Eu acho que vai ser quando o William for rei. Sim. Faz sentido mesmo. Boa análise. Não tinha pensado desse ponto de vista. Mas é a saída, talvez, né? Possível. Eu não acho para eles se manterem, né? Isso, porque continuarem a existir. Porque a instituição é culturalmente uma parte muito importante, né? A gente sabe que é figurativo aquilo, né? Que aquela rainha já no século XIX já não tinha tanto poder de veto, né? Como, por exemplo, você tinha o Dom Pedro II aqui no Brasil, Dom Pedro I, né? Os dois imperadores aqui, tipo, que realmente tinham poder de veto, não veto, faço leis, não faço leis, né? Enfim. Mas é uma parte cultural importante, assim, né? Para desconstruir isso aí vai muito tempo. É uma coisa, por exemplo, como a moeda de um país, eu penso, tipo, que simboliza aquilo, né? Aquela coletividade, de um certo modo. Essa realeza cumpre esse papel também. Assim, tipo, a Libra, o dólar, vamos dizer assim, essas coisas que tem um campo simbólico também, para além, né, do seu aspecto ali, do seu protocolo, do papel que é cumprido, do seu aspecto econômico, político e tal, mas é um capital cultural. E aí me remete a uma coisa que eu estava pensando um pouco antes. Que a gente fica falando dos monarquistas, né, debochando deles com muita razão e propriedade, mas... Principalmente propriedade, que um diploma que nós temos nos dá.
E- Vou fazer um parênteses Mas- da carteirada aqui, porque eu não aguento mais ter que ouvir monarquista vir encher meu saco e falar assim: você tem que estudar mais, você tem que se informar mais. muito bem. Ô, seu arrombado, eu vou contar uma coisa pra você. Sabe o que eu tenho feito nos últimos 13 anos da minha vida? Desde 2007, na verdade. 2007 pra cá são 13 anos. Faz as contas aí pra mim, por favor. São São 14, né? quase. São 14. Tá quase lá. Então. É isso aí que eu tenho feito nos meus últimos. O Thales também, né, Thales? Então eu vou. Desculpa ter esse momento carteirado aqui. Esse momento engenheiro civil muito melhor que você. Cidadão engenheiro civil formado melhor que você. Exatamente. Mas o que eu fiquei pensando é que isso é um ponto de contato, talvez, entre nós e esses caras aí que ficam babando o ovo da monarquia, porque é inegável que isso exerce um fascínio, não sei se fascínio é a melhor maneira, mas isso sim. também atrai nossa atenção. Não é à toa, né? Você cria um conteúdo todo baseado nessas figuras, nesse ambiente, porque é inegável o tanto que isso é interessante e é um fenômeno muito importante da cultura, né? Não é simples como... Porque aí a diferença entre nós e eles, nós e os monarquistas, é que os monarquistas estão babando o ovo, que eles querem que as pessoas ocupem um lugar de poder de fato, elas acreditam naquilo de como foi desenhado e eles querem que aquilo seja praticado da maneira como é concebido, né, essa instituição. A gente já vai por um viés assim mais a contrapelo, com um aspecto que é crítico, mas há um ponto comum que é o inegável a atração que essas pessoas chamam pela tradição, pelos ritos, pela estética, pelos dramas, pelas polêmicas, por mil razões, né? E pelos aspectos de Estado também, né? Uma instituição que tem uma continuidade, tem um papel em vários momentos históricos importante. Então, eu fiquei pensando um pouco isso antes, a hora que você falou. Mas agora faz me voltou sentido. isso. Porque todo mundo me pergunta, toda semana tem alguém vindo me perguntar se eu sou monarquista. Eu tenho que explicar que não sou. Não sou, gente, não sou. Eu acho muito legal democracia, como diria o Ciro Gomes. A democracia... Tem que fazer um bottom assim. Eu vou fazer aquela tatuagem, sabe, da testa, tipo assim, não sou monarquista, grata à gerência. Uma coroinha com aquela símbolo de interdição, assim, sabe? Faixinha vermelha. Grata à gerência. Eu vou cara, a capa do meu canal do YouTube vai ser essa. Vou fazer um PowerPoint assim, não somos monarquistas, grata à gerência. Isso. Toda semana, mas o que você falou, cara, faz um puta de um sentido, porque eu sou realmente, eu sou fascinada pelas monarquias, eu acho muito legal. Mas o que eu acho interessante, na verdade, desse tipo de estudo, é porque eu sou uma grande fofoqueira. É importante ressaltar que a história, para mim, é um grande parapeito de janela do interior, onde eu estou ali comentando a vida alheia de gente que já morreu, né? Legal. Então, assim, a Fifi dentro de mim, né? Que habita o meu ser, gosta da fofoca. Sim. Né? Beijo, Andréa Lisli. Gosto da fofoca, entendeu? Então, assim, o interessante... E por que esses livros da Mari Del Priori, principalmente a Mari Del Priori e o Paulo Resutti, estão vendendo, assim, né? Porque eles são autores que humanizam esses personagens. Sim. Que trazem eles pro resto do chão, como nós, assim, mano. Que é a pessoa mais humanizada do que Dom Pedro I, com erros e acertos, né? Sim. A história dele com a Leopoldina é uma história que as pessoas, assim, elas, né? É uma história triste, me dá bad. Eu não gosto muito de falar sobre, tipo, eu tenho muito material sobre a Leopoldina aqui, e eu gosto de estudar, mas vai chegando uma hora, eu não consigo terminar de ler as biografias da Leopoldina, porque vai me dando bad real. Por conta do drama humano que tem por ali. E é por isso que The Crown também faz um puta de um sucesso. Então, eu acho que tirar essas pessoas desse lugar é uma demanda que nem essas pessoas, nem esses monarquistas estão ligados. O que está acontecendo? Porque, assim, se a gente está falando muito sobre monarquia hoje em dia, e o movimento monarquista está aquecido, é porque a gente tem esse resgate dessa história, da história dessas figuras, eu acho que isso a nível mundial, né? Mas aqui no Brasil de forma forte, assim, e tal.
Por conta disso, cara. Tipo, você tá humanizando essas pessoas, trazendo ela para mais perto. O problema é que a longo prazo, não é o problema, é a solução, né? A coisa boa disso é que a longo prazo você vai ter isso Ele, mais difundido. Porque eu acho esse sim, movimento e vai. monarquia um último respiro de insanidade, assim, sabe? Quando você olha assim, Uhum. é um último respiro da educação positivista que a gente recebeu. É uma ótica possível. Não tinha pensado dessa maneira também, mas acho que sim. Porque tem uma questão do resgate de um passado que eles também não sabem. Sim. É um passado que é totalmente mitificado, né? Mitificado, mitificado. E esses trabalhos, essa investigação, né, dessa faceta privada aí que você tem esse grande interesse, e que de fato é uma coisa que todo mundo é o tipo de coisa que as pessoas ficam curiosas, né, de saber Claro. dos BOzinho, enfim, essas coisas de cochicho aqui de lá, segredinhos e tal, segredos de alcova, né, e Segredos de outras coisas alcova. mais, intrigas e tal. Eu adoro E essa aí fico palavra pensando alcova. também, pensando novamente, falando nesse exercício que a gente estava falando um pouco da mentalidade dos monarquistas. Você vê, uma pessoa que tem contato com esses aspectos, e vamos dizer assim, vamos pegar aí condutas escrotas, né? Em vários aspectos que a gente pode colocar. Talvez uma pessoa lá que vê o The Crown e tal, e que continua meio ababando o ovo dessas pessoas e botando elas nesse pedestal. Isso eu associo muito com essa coisa, essa moral do cidadão de bem brasileiro, mas é claro que não tem nome só nosso, sabe? Mas é assim, o cara é cristão, heterotop, patriota, conservador e os caralho, e é o cara que tem amante, é o cara que paga propina, é essa Sim, moral que a gente vê muito hoje, muito escancarado por conta do sim. bolsonarismo, mas que é um fenômeno tão velho quanto andar para trás, assim, andar Ah, para frente, sim. enfim. Mas eu faço essa relação também, essa coisa, tipo assim, esses segredinhos de alcova, isso é uma coisa que faz parte, tipo, é normal o cara fazer tal coisa, é Uhum. normal, sei lá, tipo, o Leopoldo II da Bélgica, é normal o cara fazer uma colônia Não, na é África que sim. causou a morte de 5 milhões de pessoas, assim, tipo, Sim, o tá de genocídio do boa, caralho. então, mas me faz refletir um pouco sobre essa moral que tem tem um grau ali, uma camada ali de permissibilidade. Eu não sei bem definir isso, mas eu acho que tem um pouco. Eu relaciono com esse Eu acho fenômeno que um também. se justifica no outro, sabe? Tipo, if you give to me, I give to you. Então, assim, não, eu não vou julgar fulano no genocídio que ele fez, Porque eu posso entende? fazer o meu aqui também, o meu próprio, Eu né? posso ter o meu próprio aqui, entendeu? Eu acho que passa muito Sim, por faz isso, assim. sentido. Faz sentido. De você olhar para aquilo e o medo de ser julgado, Uhum. entende? Porque se esses caras já estão num pé que eles olham e acham que eles realmente vão ganhar um título de nobreza se o Brasil virar um império de novo, e é um cara, bicho, assim, da Gurilândia em Taubaté, tá ligado? Assim, que você fala assim, cara, tu mora na periferia, É, sabe? Assim, você não vai ganhar um título de comprou, nobreza. comprou o HB20 parcelado e tá querendo ser marquês, né? É aquela Exatamente, história. amiga. Você não é duquesa porque você é loirodonto, sabe? Porque você fez luzes. Então, assim, não dá. E aí, entende? Essa galera, eles se colocam nesse lugar. Entende? Então, é Sim. aquele lugar da meritocracia, de tipo, eu não quero que, tipo, o sem terra invada uma fazenda, porque um dia eu posso ser um grande latifundiário e ter os meus É. bens roubados. Então, Sim. esse, é Total, esse total. lugar, tá ligado? É esse lugar, assim, insano de se colocar na posição que, na verdade, você não está. E aí, ontem, o que eu falava era isso, tipo, bicho, olha pro espelho, cara. Olha no Uhum. espelho, olha quem você é. Você não Real, é tudo isso. sabe? Tia, olha, é uma coisa que eu não suporto fazer é colocar as pessoas para baixo, porque eu acho que, né, mas essa galera precisa muito pôr o pé no chão. Mas aí também são anos de terapia, né, que são Sim, necessários. sim. É um E assim, problema gente, psicológico também. sim, e tem uma coisa que é importante ressaltar aqui, que eu e o Thales viemos de um lugar, porque o Thales é de Guaratinguetá, interior de São Paulo, eu sou de Taubaté, como vocês já estão cansados de saber, e o Vale do Paraíba foi o grande reduto da primeira fase da cafeicultura no Brasil, né? Então, assim, Sim. ali, naquele eixozinho entre o Rio e São Paulo, né, que a gente conhece por rodovia Presidente Dutra, né, é,
muito antes dos heterotopzera pisarem naquela região, desbravarem aquelas terras, né? E abrirem bares de espetinhos um do lado do outro, tomando assim uma avenida inteira de bares exatamente iguais, com pessoas iguais. Ali você tinha a elite brasileira morou ali, né? Você tinha o PIB do Brasil, né? Sim. Morar, Era o olha, PIB você vê da que o PIB mora em Guará já há muito tempo, né? Piada interna. Um beijo pra você, PIB, um amigo nosso da Beijo, faculdade. PIB. Um amigo nosso da faculdade, que o apelido dele era PIB, enfim. Eu só conto aqui se ele deixar, porque. E é de Guará também, enfim. Mas o PIB do Brasil estava ali, né, naquela região. E aí, gente, vocês não têm ideia do que é uma galera que acha que está no século XIX ainda. É você lidar no seu dia a dia, porque a gente é classe média, né? E aí é difícil demais isso. Porque, né, a gente sabe da nossa condição miserável, que a gente está muito mais perto do mendigo do que do Luciano Huck, mas a galera não tá ligada disso. Então você ouve a galera falando uns discursos assim que você fica, meu amigo, pé no chão, você não é um barão do café, acabou o século XIX. Perfeito. Então, assim, o hino de Taubaté é a coisa... Gente, eu não sei se vocês já pararam para ler a letra do hino da cidade de vocês. Porque hino de cidade é a coisa mais cringe, mais vergonha alheia do mundo. E o hino de Taubaté, eu juro pra você, cara, eu nunca vi um hino tão lambibota de outro lugar. Tem uma parte do hino de Taubaté que fala que Taubaté foi tão grandiosa um dia, no passado, que ela chegou a se ombrear com a própria São Paulo. E qual é o poder que cantosa, decantada na época em alto, que a cidade chegou poderosa a se ombrar com a própria São Paulo. Quem coloca isso no hino de uma cidade? Que viralatismo, né? E tal é o poder que então goza. Bicho. Aí, ó. E tal é o poder que então goza que a cidade chegou poderosa a se sombrear com a própria São Paulo. Puta merda, hein? A gozar, a louvar-te com ânsia. Isso, a Lombard com ânsia. Eu cantava esse hino, gente, porque a gente tem que aprender, né? A louvar-te. É bom o pessoal cantando o hino e tal, até a louvar-te com ânsia. It's a Portuguese spoken in the countryside of São Paulo, Brasil. Enquanto isso, no Palácio de Buckingham. É complicado, é difícil. E a gente tem que lidar com esse pessoal, né, Thales? Sim. E aí, voltando a esse lance das contradições, né? É uma contradição que me aborrece muito por ser uma coisa da nossa terra, assim, do ambiente que a gente cresceu. Essa babação de ovo desses viscondes, barões, baronetes aí do passado, né? Que para você idolizar esses caras, a galera faz em geral é apagar a escravidão, praticamente, né? E esse apagamento, ele tem, às vezes, contornos bem literais, porque eu fiz uma live bem no começo da pandemia, uma live com o Lucas, um cara que trabalha com turismo na região ali do Vale Histórico, né? Vale Histórico, São José do Barreiro, Areias. Amo. Muitas fazendas de café que são visitáveis, né? Que tem pousadas, hotel fazenda, essas coisas. E uma coisa que é muito recorrente na arquitetura do café, preservada hoje em dia, é que as senzalas foram demolidas. É o exemplo aí perto de Taubaté, a fazenda da Buquira, que é onde o Monteiro Lobato viveu, né? Uma terra que ele herdou do avô. Hoje só tem a casa grande. Tem fotografias antigas em que a gente vê a senzala no entorno, tem aquele pátio, né, onde fazia a torra, secagem de café e tal, e aquela senzala comprida, né, que eram estruturas longas, assim. Então, é isso, para idolatrar essas pessoas, ou você passa o pano e relativiza a instituição do escravagismo, ou você simplesmente apaga, você ignora, não tem muita saída. E a galera faz isso de uma maneira muito sistemática, assim, tipo assim, nossa, o Visconde não sei quantas pé de café, até em quantidade de escravos. Nossa, o barão de não sei da onde tinha 300 escravos, com admiração, com assim, admiração. sabe? Uma coisa, Você quer saber tipo, o que olha rola? que legal, quantas pessoas que ele possuía, né? Né? Quantas pessoas ele possuía, exatamente, né? E assim, ó, eu vou falar para você, eu gosto muito da região do Vale Histórico, eu gosto de turismar por lá, se é que existe esse verbo,
eu curto bastante porque eu tenho uma relação, mas daí já é uma outra história, né? Mas é uma relação, enfim, de lugar feliz, assim, né? Enfim, que não tem nada a ver com a questão histórica. Mas assim, quando você vai, aí a gente está falando do fundo do Vale do Paraíba, tá, pessoal? Para localizar vocês geograficamente, a gente está falando da região ali de Bananal, São José do Barreiro, que é quase fronteira com o Rio de Janeiro, né? É ali perto onde encontra as 3 fronteiras, né? Minas Isso. Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, bem no biquinho ali. É ali onde o sinal da Vanguarda quase já não pega. E aí, o que acontece? Nesses lugares, o que eu reparei visitando essas fazendas, né? E aí, num contexto pós-pandemia, quem puder fazer isso, faça. Racismo recreativo. Por quê? Porque quando você entra nessas casas, a primeira coisa que eles te mostram, né, eles vão te mostrar a foto dos donos da casa, nananana, e aí todo mundo quer saber onde está a senzala com os instrumentos de tortura. Não, porque esse aqui prendia pelo pé, esse aqui prendia o outro de cabeça para baixo, ferro enfiado aqui, porque eu vou olhando aquilo assim e vai me dando um ruim. Uma coisa meio festiva, assim, né? É um puta de um tipo, fetiche. olhando, tem essa coisa dessa morbidez. Tem um outro fenômeno também que é uma suposta benevolência. É impressionante, porque todos os senhores de escravo, fazendeiro de café, era todo bonzinho. Ah, porque e porque muitas das pessoas que são donas dessas fazendas e pousadas são, às vezes, descendentes de fato dessas pessoas, né? Você vai falar que seu avô era dono de escravo? Nem o João Dória não, teve mas coragem de fazer isso? Não, mas quando fala assim, é porque eles eram bem tratados. O meu avô era muito bonzinho, eles eram igual hoje se fala, né? A minha empregada é como se fosse da família. Essa loja é uma benevolência do escravagista também. Isso também é uma coisa que é muito requentada nesses ambientes, assim. E que é tão deprimente quanto essa história, por exemplo, dos instrumentos de tortura, desse fascínio e tal. E é aquilo, né, Dani? É um esvaziamento crítico, assim. Você meio que naturaliza as práticas, né? É tudo mais ou menos naturalizado, é um tempo histórico que ele é meio mitificado, então ele acaba sendo desconectado. É como se fosse um passado que ele é desconectado do nosso tempo histórico, como se não tivesse continuidade entre uma coisa e a outra, né? E isso serve para você para se negar o racismo, por exemplo, né? Então, quer dizer, isso aí passou, imagina, esse negócio de escravidão, não tem nada, já era. Mas eu não sei, você não fez licenciatura, né? Você fez bacharelado. Não fiz. Isso. Na licenciatura, a gente teve um projeto com a Virgínia, e era um projeto que a gente tinha que fazer de história oral com as crianças de umas comunidades, que a gente fez lá no UFOP, gente. A faculdade é a Universidade Federal de Ouro Preto, mas a gente morou em Mariana, porque o campus era em Mariana, né? E ali ao redor de Mariana tem várias comunidades pequenininhas que surgiram a partir da mineração, né, que são os distritos. E a gente tinha que ir para distrito fazer estágio com aquelas crianças e trazer para as crianças a noção de linha do tempo para elas entenderem que aquele patrimônio era parte da história delas também, porque elas eram dali, né? Puta projeto legal. E que eu acho que é uma necessidade que a gente tem que fazer nas escolas para ontem. As pessoas precisam muito entender que... Porque quando a gente fala de dívida histórica e nananã... eu não tenho nada com isso. Amigo, tem, né? Porque é essa desconexão do passado. E aí cria como se... assim, eu vejo isso... Você quer ver em que história de quem que eu vejo isso? Tem 2 personagens que eu vejo que as pessoas viajam muito na maionese em relação a eles. Como se fosse assim, um tempo realmente... Pessoas míticas num tempo mítico onde tudo dava certo. Dom Pedro II no Brasil e a Sissi na Áustria. A Sissi foi... A Sissi, a Elizabeth. A Sissi, imperatriz. Da Áustria, né? E aí os monarquistas aqui, eles falam muito, que Dom Pedro II, aí ontem eu tive que contar para eles o segredo de uma coisa que talvez eles não soubessem, que você tinha 96% da população analfabeta no século XIX, você não tinha saúde pública, a mortalidade infantil era alta e você tinha monocultura. Uma grande fazendona. O país quebrar em 29, bicho. Um monte de galera se matou. Aí, um desses caras virou e falou assim, mas a crise de 29 foi no mundo inteiro. Eu falei, então, mas quando você tem uma economia interna que não depende de tanto de exportação, seu país não quebra quando dá uma crise mundial. Né? Que foi o que aconteceu aqui em 2008.
E então, assim, essa coisa do tempo mítico realmente é como se o passado ele fosse um grande bloco contendo Isso. todas Ele é as coisas fechado. ao mesmo tempo, Isso. Total, saca? total. Exatamente. A galera, Exatamente. linha do tempo é uma coisa que, tipo, é uma questão abstrata, e aí eu fico chocada como adultos, que a criança ter a linha do tempo abstrata, você entende que, tipo, passado e presente realmente é um conceito, que é uma construção. Agora, um adulto ter uma Uhum. linha do tempo confusa, assim, eu fico chocada, e eu vejo isso dentro da minha casa, às vezes. Uhum. Né? A galera me faz perguntas, às vezes eu fico, gente, mas isso é século XVIII, sei lá, isso é Idade Média. Não tem nada a ver com o século XIX, Dom Pedro, entende? Sim, sim, Assim, é outra coisa. Porque é como se o sim. passado fosse esse grande bloco de coisas míticas. E aí a gente volta a falar da galera que é desses templários e que quer ir para as cruzadas. Bicho, você não quer ir para as cruzadas. É. Porque se você quisesse ir para as cruzadas, você ia meter uma bomba na porra da sua cintura e explodir no centro de Bagdá. Porque é lá que eles faziam a porra da jihad. Sim. Quem está vivendo as cruzadas são esses que a gente chama de terroristas islâmicos. Que Não estão era, impondo não era uma territórios coisa. inimigos, estão matando os inimigos infiéis. Sim, de fato, Você quer de ser fato. templário? Você vai ver. Então, seja Vai lá. templário. Vem cá, Paulo Cogos, vamos conversar. Você quer ser templário? Você vai amarrar uma dinamite na cintura de Vossa Senhoria, entendeu? Você preso por analogia, apologia ao terrorismo, né? E vai se explodir, entende? Seria a reedição, né? A Exato. reedição Então, das assim, temporadas. Thales do céu, olha, sinceramente, Brito, é para dar Essas coisas risada. reeditadas seriam curiosas. Fico pensando se tivesse a restauração monárquica no Brasil, ia ter um pacotão de aquisição de títulos. Aí ia ser tipo Ah, assim, ia ter o Barão Premium, Gold, Platinum, sabe? É, ah. tipo, você faz assinatura, tipo Netflix, assim, da corte. Eu acho que ia ser uma coisa meio assim, viu, cara? Sabe quem ia ganhar muito E esse, dinheiro se a gente tivesse monarquia de novo no Brasil? hum, Designer. Porque todo mundo ia querer ter é, um brasão. e total, total. A galera Todo ia mundo. inventar umas roupas, umas casacas, sei lá, umas diadema. Sim. Nossa, que coisa esdrúxula. Que bom que não vai rolar, né? Não, não vai Assim rolar. espero. Não vai, né? Thales, pelo amor de Deus. Se bem que a última vez que eu falei que não ia rolar alguma coisa, o Bolsonaro ganhou, né? Então deixa pra lá. Mas assim, Pois é, aí que tá. A gente subestimava essa turminha da camisa da seleção que fala do artigo 142. A gente achava que essa gente era idiota. Quer dizer, eu eu continuo continuo achando, né? A gente achando, continua achando. Mas a gente subestimou, achou que isso era uma coisa esdrúxula que não tinha chance de vingar. Claro que assim, monarquia aí já é um outro grau de delírio, né? Porque, de certa maneira, os anseios dessa galerinha monárquica, eles são atendidos pelo bolsonarismo no poder, né? Inclusive, Sim, eles têm sim, trânsito, eles estão lá dentro do... O Ernesto Araújo sim. queria o Museu Nacional sendo reconstruído a duras penas depois de um puta incêndio, com uma tremenda dificuldade, ajuda internacional de instituições de tudo quanto é canto do mundo, lá, dinheiro da Alemanha, com a presença da Unesco e tal. Aí chega o cara, não, a gente quer fazer um museu, um palácio aí dedicado a um espaço dedicado à família real, sendo que já tem um puta museu sobre isso em Em Petrópolis, né? Petrópolis, que é o Museu É Imperial. Então, incrível. tipo, né? E a porra do Laudemir Sim. que a galera tá pagando ainda, né? Sim, além disso, além do Laudemir. Né? Que o Laudemir, Então, aquele acho que esse imposto que eles governo, pagam em ele, Petrópolis. ele atende. E aí é um lado bem insidioso disso, porque a gente consegue estabelecer. É claro que tem esse fenômeno que é de mídia, né? Da gente de produzir conteúdo sobre as pessoas, tipo The Crown, tipo até o conteúdo que você mesmo produz e tal. Mas eu também relaciono a emergência das questões a essa ascensão da extrema-direita, de supremacismo branco e tal, porque nada mais supremacista branco do que uma família de gente branca que é uma linhagem de não sei quantos séculos, lá, que só casa entre família e só tem gente branca, e eles têm um poder que é dado por Deus, etc, etc. Não tem nada mais com Supremacista. afinidade com o supremacismo branco do que isso, né? Nossa, Porque total, é total. Verdade. tradição, isso dentro do bolsonarismo, isso é escamoteado para não falar que eles são nazistas de cara, para eles não falarem assim, oi,
Mas eles falam assim, as expressões são outras, né? É tradição judaico-cristã, que no fim das contas é uma coisa de supremacia branca, é cultura de branco, né? É lógico, é lógico. Então é Imagina. sempre escamoteado, mas tá ali, e a monarquia também. Não é à toa que os caras também. Eu sei que não são todos eles, né? Mas o Dom Bertrand é um cara assim, extrema-direita total, né? Que Cara, o acha que Dom aquecimento Bertrand, global é uma fantasia, uma coisa toda, né? ele é um episódio do Zorra Total que anda, né? Uhum. Um Porque o cara. Dom Bertrand, ele não acredita em aquecimento global. E ele já deu Uhum. palestra sobre isso, falando. E ouça, porque é aquela coisa do humor involuntário que a gente estava falando. Então, ele não acredita em aquecimento global, ele escreveu livros sobre isso. E ele é um cara que nem é ele o herdeiro direto do trono, né? Esse é o lance. Ele não é, ele é como se ele fosse um ombudsman da família real Ele não brasileira. seria rei, Não, é o irmão não? dele, se eu não me engano, que tipo, não sabe? Não é, ele não, ele é o cara que fala pela coisa toda porque ele gosta da publicidade, entendeu? É Eu o cara que encontrei com ele fica uma na vez. mesma sala que o rei, assim, né? Ele é tipo o irmão, Aí, não né? sabia. Pra mim, ele era o herdeiro. Deixa eu só dar um Google aqui rapidão no nome do herdeiro. Vou colocar aqui, herdeiro ao trono brasileiro. Vamos ver. Vai aparecer aqui. Dom Luiz de Orleans e Bragança, é isso mesmo. Ah, tá. Ó, tem uma página chamada Pro-Monarquia. Aí tem a linha de sucessão do trono. Eu acho interessante Nossa. porque, pensando no Brasil em linha de sucessão do trono, eu só consigo pensar na fila do banheiro da balada. E sabe uma coisa legal, Dani, também dessas questões? Existe um fator também temporal e de ordem estética que eu acho muito fascinante nessa coisa, que é o seguinte, tipo assim, no Brasil, a monarquia acaba ali no finalzinho do século XIX, né? Então tem uma identidade desses caras e uma certa estética que remete a esse período. Quer dizer, o Remete. vocabulário dos caras é mofado, eles falam tipo uma conversinha do É. século XIX, eles têm um vínculo assim. Então eu fico imaginando, se acabasse, vamos dizer, se o fim da monarquia tivesse sido uma coisa, sei lá, na década de 70, assim, né? Seria um pouco diferente. Eu não sei, eu posso estar viajando também. Não, mas Mas é eu que, fico na pensando verdade, nisso. eu acho que isso está mais ligado ao período do café, que eles têm na cabeça dos monarquistas, que foi o período áureo do Brasil. Uhum, isso, exato. Perfeito, perfeito. Entende? É isso. Porque ali era onde você tinha, tipo, essa nobreza, você tinha um imperador, você tinha bailes, sabe? Aí você para pensar como essa galera é descolada da realidade. Porque, Uhum. assim, o que eles precisam entender é que a nobreza ainda existe, só que eles não têm título. E os bailes continuam acontecendo, só que eles não são convidados. Querido, você acha que No máximo, eles vão. É aquele parente meio distante que você chama pro enterro, assim, tipo. Nem isso, Thales. Eu tô É isso, falando né? aqui, tô falando dos donos do Itaú, do Dória, sabe? Uma galera que realmente tem Sim, fortuna. Essa galera faz sim. festa, bicho. A gente não passa nem na porta, você nem sabe. Cara, você tem uma noção? Olha pra você ver. A gente nem sabe onde esse pessoal mora. Isso mesmo. Não sabe. A Onde gente não eles sabe, andam? a gente não sabe, porque quando você vai em Taubaté, gente, falar pra vocês, o rico de Taubaté, ele mora todo num lugar só chamado Taubaté Village. É só ir lá que você vê. É só ir lá que você vai achar. Por quê? Porque não são ricos porra nenhuma, né? Porque lá não tem grandes capitalistas, né? Você tem prestadores de serviço que conseguiram juntar uma grana. Vamos falar sobre isso, né? Uhum. Então, assim, o imóvel acima de R$1 milhão é uma novidade em Taubaté. Tem, sei lá, 5, 6 anos, assim, que começou a vender, entendeu? Não é uma coisa que é comum. E agora, aqui em São Paulo, que a gente tá falando dessa nobreza, dessa galera que ia ter título de nobreza. Onde mora a dona do Itaú, Thales? Faço a menor ideia, cara. Onde morava João Dória antes de virar governador? Tudo bem, Também morava no não. Palácio do... Não Coisa que a tem gente. descrição. A gente não sabe. Sabe por que a gente não sabe? Porque a gente não é convidado para o baile. E você, meu querido monarquista pobre, também não vai ser. E se Então, pá, nem o Dom Bertrand vai ser também. Mas eu fico pensando, essas famílias, isso você vai saber me dizer, que você falou, eles não são convidados nem para os rolês lá das monarquias europeias, né? não, porque eles já Aí o são que eu falei do reconhecidos já há enterro muito foi tempo. isso, tipo assim, quando tem uma coisa, morreu uma pessoa importante, talvez chegue um convitinho para ele, mas talvez eu acho que nem isso rola, né? Claro Eles que já estão não. assim,
no Sabe por esquecimento quê? total, né? Sim, gente, a gente tem 100 anos de proclamação da República. 100 nada, vamos fazer 130, né? Porra, bicho. Isso. Dom Pedro II foi para a Europa, a princesa Isabel também morreu na Europa, os filhos voltaram, aí o que era para ser da sucessão, tipo, renunciou. Aí tem o ramo de Vassouras e o ramo de Petrópolis, e aí eles ficam brigando entre si por bolas de feno, enfim, cada um na sua. Mas, tipo, entende que não tem não é uma coisa assim Uma coisa consolidada. caduquíssima, né? Sabe? É Não, meio não que tem, equivalente. mano, não tem. É uma coisa que já tá caduca, mais do que caduca já, não rola, não Então, prospe- E fora assim, eles estão fora da Europa continental também. Exato. Quer dizer, nem no mesmo continente estão. E Então, eles não. Os europeus não acham que a gente é ocidental, que aqui é ocidente, Não. civilizado e nada. Muito pelo contrário. Eles querem se achar europeus e que o brasileiro tem algo da cultura, aí voltamos àquilo de cultura judaico-cristã e o caramba, mas no fim das contas não é nada disso. Não, é um Eles- viralatismo. Você lembra daquele professor que eu não vou citar o nome porque eu não tenho equipe jurídica ainda, meus advogados estão de férias? A gente tinha um professor na faculdade que ele achava que ele era alemão, mas ele era do interior de Minas Gerais. E aí era muito engraçado porque ele ia dar aula, ele falava assim: vocês brasileiros têm uma mania. E aí, mano, a gente ficava. E assim, numa época que ninguém nem problematizava nada. Em 2006, cara, alguém problematizava alguma coisa, tá tudo certo. A gente olhava assim pra ele e já achava isso uma lambeção de botas absurda. E eu lembro direitinho da situação, porque assim, vocês brasileiros não sabem ouvir não. Foram dar um doce para minha filha de cortesia no restaurante. E não era a hora dela comer doce. Eu disse não para a dona do restaurante. A dona do restaurante pegou mal comigo, ficou chateada. Vocês brasileiros não sabem ouvir não. Aí falou assim, vocês quem? Cara pálido. Oi? Saca? E isso é um cara, Exatamente. mano, com uma puta formação acadêmica. Poliglota, entendeu? Então, assim... Tem um dito muito comum no Brasil que ilustra isso e aquilo, né? O problema do brasileiro... Quer dizer, o interlocutor é brasileiro, a pessoa que fala isso, sim, 100% das vezes é brasileiro. Nunca é em primeira pessoa, né? Tudo é isso, e aí fala alguma coisa negativa, né? Mas é o brasileiro, não sou eu, que eu sou diferente, eu sou italiano, da Moca, eu sou... Sim, não, mas olha, a gente tem um projeto... Eu sou de outra civilização que não é essa. A gente precisa muito entrar nesse termo pra gente terminar, de falar sobre os descendentes de italianos no Brasil. Eu falei pro Thales que é um tipo de exclusividade tão absurda que a gente pensou no empreendimento, né, Thales? E aí a gente pensou em abrir uma balada de Italo Dance. A gente tem que fazer pode já começar a fazer uma campanha aí, uma vaquinha virtual, Catarse, para juntar fundos para abrir nossa balada. Exato. Como é que vai chamar mesmo? Tinha um nome. Era Cáspita. Cáspita. Katsu. Não. Katsu, isso, ótimo. Vai ficar, a balada vai ser assim, tá, gente? Olha, se alguém abrir um empreendimento igual, eu vou processar. Vou tirar meus advogados das férias deles. Fica registrado. Por favor. Vai chamar Katsu e ela vai funcionar assim, gente. Para você entrar nessa balada, você vai ter que ter passaporte italiano. Você tem que comprovadamente ser descendente de italiano. É verdade. Senão você não vai entrar, porque é exclusivo para descendentes de italiano, conhecerem descendentes de italiano e reproduzirem assim entre si, casarem-se e terem outros descendentes de italiano. Entendeu? Criando uma longa linhagem de pessoas que há 8 gerações são descendentes de italiano. Exatamente. E que nunca foram se pá, né? Exato. E que não falam. Não. E que não falam o idioma. Mas não, isso aí veio quando a gente estava falando. A gente sempre. A Dani é uma pessoa das nostalgias, assim, né? Dos anos 2000 e tal. Então, sempre que a gente troca ideia, a gente envereda por esse campo. Aí um dia a gente lembrou, não sei se eu falei, não lembro agora quem que falou disso. Eu lembrei a gente falou do Gigi D'Agostino, né? Que é uma figura marcante aí dos anos 2000. É um DJ, eu acho que ele é italiano mesmo,
tem aquela música famosa que é I'll Fly With You, e outros que fizeram puta sucesso no Brasil. Acho que isso é um sucesso internacional, se pá, né? Sim, já vem E aí pôr na eu balada descobri- 3, CD. Isso, Summer Electro Hits, essas coletâneas, né, que fazem sucesso e tal. E aí eu não sei se acho que foi a Dani que falou isso, ou a gente achou por acaso, a gente descobriu que isso é um gênero musical. Eu A gente descobriu desconheci por até esse acaso. dia. Porque a gente Por foi, acaso, a né? gente foi ouvir o Didi D'Agostino. Foi no final do ano passado. Ah, e isso. apareceu umas playlists, né? E aí Isso, tinha essa playlist exatamente. chamada Italo Dance, que é um gênero, gente. E aí O a que é um gente, gênero? a gente descobriu que isso é um gênero de música eletrônica dance de origem italiana e que tem essa pegadinha do Gigi D'Agostino e tal. E uma coisa super anos 2000 feelings, assim, a gente escutou uma playlist, ó, e aí levou, naturalmente, a ideia de fazer uma balada, alugar um galpão na Moca, ou, ou em algum outro bairro aí, paulista, tem que ser na cidade de São Paulo, né, não tem outro jeito. Ai, E fazer bicho. uma balada para o Ítalo paulistano, que é uma figura aí muito importante da cultura da capital paulista, né? E que a gente tem desdobramento no interior também, né? Na Eu minha gosto cidade muito que também o Thales fala essas coisas tem numa uma seriedade. colônia italiana. Parece que ele tá apresentando TCC. Prossiga, por Dá um favor. verniz acadêmico, assim, né? Tem todo um verniz acadêmico. Mas essa figura, assim. Esse é um contexto que eu não tenho local de fala, hein? Sou descendente de imigrante, mas não tenho descendência italiana, tal, não tenho nona, nem nada do tipo, assim. Eu sou um observador externo, assim como você, mas a gente sempre esbarra tromba essas figuras do nosso cotidiano, né? São nossos colegas de trabalho, enfim. Eu acho, Chefes, se eu fosse pessoas subprefeita, aleatórias. sim, se eu fosse subprefeita, eu, por exemplo, na Moca, eu ia instalar uns alto-falantes na rua. E aí, você ia estar andando e ia ficar tocando. Peraí, que meu Isso, uma vizinho- tarantela, né? Não, você ia E estar aí, andando noite? e ia tocar bem baixinho assim, ó. Tananana. Ia ficar rolando uma trilha sonora do Terra Nostra, assim, de fundo, né? E Laura Pausini, várias Laura Pausini e aquele cantor Agnaldo Raiol, tá ligado? Isso! Laura Pausini Perfeito, featuring Agnaldo Raiol. perfeito. Não, e aí você ia tá, aí a pessoa de fora que não ia saber o que tá acontecendo ia falar. Porque eu queria colocar esses alto-falantes, assim, camuflados. Para que as pessoas não Pra ficar, escutem o som. sim, Para que o som quase seja uma. se estiver dentro da novela, assim, dentro de um filme, assim, né? Dentro da novela. Exatamente. E aí a pessoa ia olhar para outra e ia falar assim: Meu Deus, de onde está vindo essa música? E a outra ia dizer assim: Porra, meu, isso aqui é Moca. Na Moca toca música. Tem música na Moca. Entendeu? Ó, perfeito, Playlist da nona, né? Isso, Os palmeirenses e tudo. Ai, cara, mas olha, se você... E essa balada, será que assim, ia estar rolando a balada, né? O Italo Dance, luz, estroboscópio, aquele rolê todo. Só que aí os caras servem no balcão do bar, assim, serve drink, mas tem também um espaguete ali com porpeta, né? Não, Tem então, uma coisa isso diferenciada é tipo assim, como de em todos produtos, os de bares, serviços. como em todos os lugares de Itaim Bibi, que viram pagode no sábado à Uhum. tarde e servem feijoadas, lá no domingo à tarde vira o cantinho da nona. Ah, perfeito. Então eles fazem cara. os Vira uma pra- cantina. Vira. Perfeito, perfeito. Entendeu? Aí bota toalhinha xadrez, né? Toalhinha xadrez. E aí, Aquela toalhinha xadrez. toca o Agnaldo Raiol enquanto a galera come. Eles levantam, dançam Excelente. tarantela. Igual a galera samba o pagodinho com a caipirinha na mão, entendeu? Sim. Eles vão com o puxa, vinho na mão, assim, total, tipo, dançando a tarantela. Eu acho que rola. total. E eu já imagino aqueles caras com uma camisa polo com aquela listra da bandeira da Itália, saca? Ou uma camisa Lacoste ou uma Sim! camisa polo com a bandeira. Eu acho que esse look vai ser super popular, assim. Acho. Também acho. Ao lado de Solo Eurodom. Isso, Mas total, eu claro, sou a está- favor de, uma vez que essa é uma balada hétero top, a gente fazer o primeiro banheiro apropriado para a broderagem da história desse país. Que é para os caras ficarem à Fala mais vontade. disso, O que você acha? Quê? Já pode preparar o espaço, porque isso é uma coisa que está faltando nesses ambientes já, né? Então a gente já se antecipa, né? Já, Que é um conceito novo por que a esse gente tá ambiente, trazendo da ó, Europa, né?
o ambiente de hétero, ele já tem que prever o exercício livre ali da broderagem, né? A broderagem no sigilo. Eu acho que tem que ter uma arquitetura apropriada, assim. Talvez um dark room embutido, assim, mais escondidinho no fundo do banheiro. Eu não sei ainda, mas eu acho que tem que prever alguma coisa desse tipo. E aí, No sigilo, claro. O segurança sigilo. do banheiro, ele fica igual aqueles dummy do Big Brother. Tipo, muito sigiloso. Ninguém sabe quem é, entendeu? Eu fico no sigilo mesmo. Aliás, Thales, a gente pode, se a Katsu der certo, abrir um outro nightclub, entendeu? Chamado No Sigilo. Onde é completamente escuro, as pessoas trombam. Ninguém sabe quem tá lá. Nossa, cara, isso é uma puta ideia boa, hein? O problema o problema só que a gente tem que pensar uma boa solução é o acesso, entendeu? Tipo assim, o jeito que a pessoa vai entrar lá. Sigiloso. Sigilosamente. Essa é a grande questão. Túnel. Sabe o túnel O túnel é uma boa ideia. O túnel Ayrton Senna, que passa ali embaixo de Ibira? Ele já cai em Moema. A gente faz um anexo ao túnel. Do túnel você já entra dentro da balada. Faz uma alça, né? Faz uma alça de acesso. Nossa, perfeito, Dani. Aí já entra, já chega no estacionamento da balada. Aí você já sai encapuzado. Já sai no escuro, Você já sai na escuridão total, assim, né? Isso. Deixa o celular. Nossa. Vai ser um lugar, um espaço. As pessoas que trabalham na balada, elas vão estar vestidas de dummies, igual do Big Brother. Então você não vai reconhecer ninguém. Só que você vai conseguir ver elas, porque elas vão estar com os negócios fluorescentes, só que não é o suficiente para iluminar o caminho. Então vocês vão precisar tomar muito cuidado. Aí vai andar todo mundo com a mão para frente, assim, ó. Vai pegar um no pau do outro. Já vai apalpando, né? Já vai rolando um apalpamento. Já rola um apalpamento, você entendeu? Um já vai segurando no outro ali, minha filha. É ali que a broderagem vai acontecer. Você sabe que tem uma balada? Já vai ser o jargão. Oi? Já vai ser o jargão. Sigilo, onde a broderagem Você sabe que eu descobri uma coisa essa semana, quando eu tava voltando de Taubaté pela Dutra, que o Class Motel fechou? O Class Motel é que altura ali? É na altura de Taubaté? Na altura de São José. Você não lembra da propaganda do Class Motel? Eu lembro do nome. Tinha na rádio, né? Class Motel, o pecado é não conhecer. Rodovia Presidente Dutra, é a pessoa que já ouve pouco da Vale, né? Perfeito, cara. Nossa, fechou aí. É um grande patrimônio Vale Paraibano. Um grande patrimônio Vale Paraibano. Fechou. Virou Point Motel. Eu falei, nossa, que ridículo. Que ridículo. Sabe? Tinha toda a personalidade do bagulho. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava o Class Motel. Nem fazia funcionar. Só pra continuar propagando na rádio. Só pra manter, preservar, né? Sim. O patrimônio, porque eu me preocupo com o patrimônio Vale Paraibano. Eu acho que as pessoas precisam preservar a sua história e o Class Motel faz parte dela. Que maravilhoso, né, gente? Você vê que assim, a conversa vai de um ponto que a gente está discutindo coisas acadêmicas, colonialismo, complexo de vira-lata, a questão psicológica do brasileiro que perpassa por questões freudianas e explica o fetiche de ser mandado por uma figura de autoridade paterna, para chegar no Class Motel, Pecado Não Conhecer e vários empreendimentos. Porque assim, gente, eu sou uma pessoa muito empreendedora. Eu sou quase como é que chama? A Betina. Entendeu? Eu tenho várias ideias para empreendimentos. Várias ideias. Eu não sei. Você é igual a Betina, mas tem uma herança de milionária. Herança. Exatamente. Então, assim, eu sou igual a Betina, só que sem dinheiro. Eu acho que eu vou começar a estar coach de empreendimentos. Fazer esses storms assim com a galera. Exatamente. Que é isso que a galera faz, né? O cara que é fudido, ele vai ensinar. Ele não é rico, curiosamente, ele não é rico, mas ele ensina os outros a ser rico, né? Exatamente. É um grande filantropo aí, um grande benfeitor da sociedade. E é muito louco, porque você já foi nessas palestras? Porque eu, na minha época de Herbalife, eu fui em várias. E aí é muito engraçado que eles falam assim pra você. Ai, meu curso custa R$4.000. Aí você fala, puta, mano, não tem dinheiro, bicho. Se você quer, você tem. Você tem aquele parente pra quem você pode pedir emprestado. Você tem... Aí eles ficavam assim, você não tem pra quem pedir emprestado? Eu ficava, não. Não, pede pro seu pai. Não tem. Isso não tem. Não tem. Ninguém vai fazer R$4.000. Oi? Fala assim pra ele, você não tá entendendo minha história. Tipo assim, sabe? E assim, não vou pegar R$4.000 pra assistir seu curso de uma semana. E se não der certo e eu não retornar? Eu prefiro investir em dízimo na Igreja Universal. Se ela der certo, eu pego um bico de capeta.
Gente, mas olha, cara, 1h30 de papo, hein, Thales? 1h30 de papo. Maravilhoso. Thales, vamos combinar uma cerveja antes de ir embora, hein? Thales que vai representar aí, ó. Os monarquistas querem representante brasileiro fora do país, o Thales está indo, né? Vai trabalhar, vai representar o Brasil lá na África. É em Luanda que você vai? Luanda, em Angola. Luanda em Angola. Trabalhar com o museu lá, dar orgulho na gente, né? Vários arrepios na bunda, parabéns, Thales, viu? Muito orgulho, meu querido. Mas ele vai só em julho, então antes de ir, dá pra gente gravar muita coisa, né? Se Deus quiser, a gente vai vacinar e aí você vem tomar uma cerveja aqui em casa. Obrigada, de verdade, viu? De nada, Dani. Eu que agradeço o convite. Sempre é boa a nossa prosa. Muito, E amo. faremos mais. Faremos mais. Você quer deixar suas redes aí para as pessoas te seguirem ou você é um cara low profile, tipo, prefere ser um pouco mais discreto? Não, pode me seguir. Eu ponho alguma coisa no Instagram do que eu tenho produzido, participação em lives. Eventualmente faço alguma postagem, agora estou um pouco parado. Mas tudo que eu produzo eu ponho lá, que é o @Thales, com TH, Thales V Gaian. Gaian tem que soletrar também, né? G-A-Y-E-A-N de navio. Pode me seguir lá. Joia! Então vamos seguir o Thales. Oi, Thales. Ficarei muito feliz se vocês aparecerem por lá. Isso, sigam o Thales e me sigam também! Ah, que bonitos! Eu sou arroz de festa, né, gente? Meu Instagram tá lá, toda semana eu ponho minhas tetas pra jogo nos stories, tá? Me segue. Segue lá nas redes, Dani_Dasp no Instagram, Dani_Dasp no Twitter, Dani_Dasp no TikTok, que é de onde provavelmente você me conhece. Me segue e é isso aí, galera. Valeu, qualquer coisa deixa aí seu amor nos comentários, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais, olha só que interessante. Não sei qual será o assunto, não sei qual será o convidado, porque eu sou uma pessoa imprevisível e eu gosto de surpreender os meus ouvintes, né? E é isso aí, tá bom? Muito bom, arrasou. Um beijo, gente. Muito Tomara obrigado. que eu não tenha cuspido e não esteja ruim, porque eu lembrei que o meu microfone tá bem assim agora. Da empolgação, né? Um beijo, galera. Boa semana pra vocês. Fiquem em casa. Valeu. Usem máscara. Não aglomerem. Acreditem na ciência, não acreditem no presidente. Um beijo, amo vocês. Bom de ser sua voz, né? Eu comi alga. Se tiver um feijãozão no meu dente, ninguém vai nem saber.